Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e nós vamos começar a nossa aula de hoje. Um breve lembrete para vocês que, sempre lembrando que quando vocês forem a fazer o acesso, acessem as atividades do Classroom para poder computar a presença de vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês precisem de alguma ajuda, procurem a sua escola, a equipe pedagógica, a direção da sua escola que vai auxiliá-los da melhor forma para trabalhar dessa situação, ok? Na aula anterior, nós falamos do passado simples, na sua forma negativa e interrogativa, e abordamos uma ampliação do nosso repertório léxico através da biografia do Jack Johnson e da música, do fragmento da música que nós trabalhamos. Na aula de hoje, nós vamos continuar sempre, todo momento a gente amplia o nosso vocabulário, amplia o nosso repertório e vamos falar de invenções e descobertas da modernidade. Which ones do you have at home? Qual desses objetos vocês têm em casa? Muitos de nós temos os três, alguns têm um, alguns têm dois, enfim. Mas o que são esses objetos? São inovações que vieram com o passar do tempo. O computador, que hoje nós temos uma boa parte, tem o laptop, nós temos energia elétrica ou as lâmpadas, e produtos como, por exemplo, a supercola. É um dos exemplos de descobertas que foram feitos com o passar dos anos. E nós vamos falar de uma pessoa. What do you know about him? Opa, não é esse não. Esse aqui é o verdadeiro. Né? Então nós vamos falar dele. Quem é ele? Qual a ocupação dele? E por que as descobertas que ele fez é tão importante para a sociedade? Então nós temos aqui Albert Einstein. Né? Então, a ocupação dele era um teórico, é um físico, descobriu várias informações que contribuiu muito para a parte da física no contexto geral. Agora, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte, dê uma observada, vou dar um tempo, eu gostaria muito que vocês colocassem essas informações no caderno de vocês e nós vamos organizá-las. Então eu quero que vocês leiam as frases, coloquem elas no caderno e vamos pôr em ordem para quê? Uma ordem cronológica das ações que aconteceram com Albert Einstein. Observem. A primeira informação que nós temos, Albert Einstein won the Nobel Prize of Physicists. Então, Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física. He graduated from high school at the age of 17. Ele concluiu seu ensino médio aos 17. Albert Einstein completed his general theory of relativity. Ele concluiu a teoria geral da relatividade. When he was 15, he wrote his first scientific work. Quando ele tinha 15 anos, ele escreveu o seu primeiro trabalho científico. At 10, he started studying subjects like math, science and philosophy. Então, aos 10 anos, ele começou os estudos de matemática, ciência e filosofia. He died at aortic aneurysm. Então, ele faleceu de um aneurisma aórtico, ou, na verdade, foi um trombo dentro da corrente sanguínea. E Albert Einstein was born in Germany. Então, nasceu na Alemanha. Vou dar um tempo para vocês, coloquem no caderno e vamos organizá-los. Daqui a pouquinho eu trago as respostas para vocês.
Então, galera, observem aqui que, se a gente observando os nossos eventos aqui, o primeiro deles, né, Albert Einstein was born in Germany, nasceu na Alemanha. Dando continuidade, at 10, he started studying subjects like math, science and philosophy. Então, aos 10, ele passou a estudar conteúdos acadêmicos, matemática, ciências e filosofia. He was 15 when he wrote his first scientific work. Então, ele tinha 15 anos quando escreveu o seu primeiro artigo científico. Ele graduated from high school at the age of 17. Ele se graduou aos 17, né? Terminou o ensino médio aos 17. Ele completed his general theory of relative. Depois disso, então, depois de alguns estudos, ele completou a teoria da relatividade. Recebeu um prêmio Nobel de Física e, por fim, infelizmente, faleceu de um trombo na aorta, ok? Agora, pessoal, nós temos algumas informações sobre o Albert Einstein. Então, Albert Einstein was a German-born theoretical physicist. He is best known for his theory of relativity and specifically mass-energy equivalence and this formula, E equal mc elevated. Einstein received in 1921 Nobel Prize of Physicists for his service to the theoretical physics, especially for his discovery of the law of photoelectric effect. Então, ele é alemão, como a gente já viu anteriormente, ficou conhecido pela teoria da relatividade e com relação a fórmula que está ali, E igual a mc ao quadrado. Einstein, em 21, recebeu o Prêmio Nobel de Física pela sua teoria, especificamente pela descoberta da lei dos efeitos fotoelétricos. E temos uma das imagens bem conhecidas do Einstein, que procurar, se você for saber do Einstein, você sempre vai encontrar algo do gênero. Agora, pessoal, observem que read the chart and answer the question. Então, observem o fragmento e respondam as perguntas. Albert Einstein was a German-born theoretical physicist. He is best known for his theory of relativity and specifically mass-energy equivalence.
E = mc elevated. Então essa informação a gente já teve, eu já comentei com vocês agora há pouco. Então, where was Albert Einstein born? Onde ele nasceu? What did he do? Alternativa B, what did he do to be well known? O que ele fez para ser considerado, para se tornar uma pessoa conhecida? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Olha lá, pessoal. Então, onde ele nasceu? He was born in Germany. Por quê? Nós temos no texto, já apareceu, e agora ele diz assim, was a German born. Então, um alemão nascido. Aqui nós temos a nacionalidade, certo? What did he do to be well known? O que ele fez para ser conhecido? He discovered his theory of relativity and mass equivalence. Então, ele fez a descoberta da teoria da relatividade com a fórmula padrão E = mc². Check the sentences true or false. Verifiquem se as frases são verdadeiras ou falsas de acordo com o fragmento que nós já temos. Então, na alternativa A, Einstein received in 1925 Nobel Prize in Physics. Então, ele recebeu o prêmio num determinado ano. Einstein theory is based in theoretical math. A teoria de Einstein é baseada na teoria matemática. His discovery of the law of the photoelectric effects help people nowadays. Então, as descobertas que ele fez com a relação dos efeitos fotoelétricos ajudam, auxiliam as pessoas ainda hoje. E a letra D, Einstein was a well-known physicist. Então, é um físico conhecido. O fragmento já está ali, nós já fizemos a leitura dele. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Observem, pessoal. Einstein received the 1925 Nobel Prize in Physics. Essa informação ela é falsa, porque na verdade he received in 1921. Então ele recebeu em 1921, não em 25. Einstein theory is based in theoretical math. Também é falsa, porque no nosso fragmento diz for his service to the theoretical physicist. His discovery of the law of photoelectric effects help people nowadays. Então essa informação sim, ela é verdadeira porque a descoberta dele ainda auxilia as pessoas no dia de hoje. E Einstein was a well-known physicist. Também é verdadeira porque ele é um físico conhecido. Agora, nós vamos observar aqui uma timeline. Timeline é uma forma de biografia também, pessoal, com a diferença que aqui nós estamos trabalhando com informações relacionadas a ano. Então nós temos a timeline do Albert Einstein, né, nós vamos colocá-la em ordem. A primeira, was born in Germany, nasceu na Alemanha, at age he started studying math, science and philosophy. He wrote his first scientific work. E wrote the equation E = mc elevated. Então aqui quais os anos que aconteceram essas informações? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Olhem lá, pessoal. Então, seguindo uma cronologia, nós temos os anos 1889, 1879, 1905 e 1884. Então, 1889, 1879, 1905 e 1894. Contando que, se a gente pegar dos anos mais antigos, dos primeiros para os mais recentes, então nós temos em 1879, no ano de 1879, ele nasceu. Como nós temos a informação que 10 anos depois, então 1889. Seguido de 1894, ele escreveu o seu material, o seu primeiro artigo científico, e por fim, em 1905, ele escreveu a teoria da relatividade com a fórmula, ok? Agora, nós temos uma outra forma de organizar uma timeline, que é uma linha do tempo. Então aqui nós temos as informações e vocês vão preencher a nossa linha do tempo com as datas. 1915, he finished the relative theory.
Então, terminou a teoria da relatividade em 1915. 1921, he won the Nobel Prize in Physics. Em 1921, ganhou o prêmio de física, o prêmio Nobel. 1939, wrote a letter to Franklin Roosevelt about the possibility of a German atomic bomb. Então, ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos da época, né, Franklin Roosevelt, sobre a possibilidade da Alemanha propor uma bomba atômica. E, em 1955, em 55, morreu de um aneurisma na aorta. Então, eu quero que vocês organizem essas datas de acordo com os quadrinhos da nossa linha do tempo. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já volta. Observem, pessoal, seguindo a nossa timeline. Então, in 1950, he finished his relative theory. Então, primeiro dado, 1915, seguido de 1921, he won the Nobel Prize in Physics. 1939, em 1939, escreveu a carta para o Franklin Roosevelt e em 1955, he died. Então, no ano de 1955, ele veio a falecer, ok? Mais informação, pessoal, sobre o Albert Einstein, eu convido vocês, eu sugiro a vocês, troca uma ideia com o seu professor de física, que ele vai saber muito mais, trazer essa informação, passar essa informação para vocês de uma forma muito melhor. Dando continuidade, nós temos um produto que é muito utilizado, bem comum nas nossas casas, na maioria das vezes, que é a supercola. Então, nós temos aqui the origin of the superglue. Superglue, as known as cyanocrylate, was originally discovered in 1942. Dr. Harry Curver, who, by the way, died on March 20th, 2011. Então, a supercola, ela é conhecida também como cianolato. Então, vocês procurem essa informação também. Foi primeiramente descoberta em 1942. O Dr. Curver, que veio a falecer em 2011, em 26 de março de 2011, foi quem deu esse andamento. Curver was attempting to make clear plastic gun sights to be put on guns used by Allied soldiers in the World War II. Então vejam que o propósito inicial desse trabalho era o quê? O Dr. Curver queria desenvolver um plástico para as miras que eles estavam colocando nas armas dos aliados
dos soldados aliados da Segunda Guerra Mundial. Então ele queria um plástico mais claro, mais limpo. One particular formulation he came up with didn't work well for gun sights, but worked fantastically as an extremely quick bonding adhesive. Então, uma fórmula em particular que ele estava desenvolvendo não funcionou para o plástico das miras que ele queria, mas transformou-se de forma fantástica em um adesivo extremamente, de colagem extremamente rápida. Né? Então, essa informação, a gente sabe que a supercola ela não foi feita, não tinha-se um projeto para ela, então ela foi descoberta ao acaso. Né? E nesse caso, nós vamos ler o nosso fragmento, e vamos responder as duas perguntas. Né? Superglue, azonon and cyanoclite was originally discovered in 1942 by Dr. Harry Coover, who, by the way, died on March 20th, 2011. Coover was attempting to make clear plastic gun sights to be put on guns used by Allied soldiers in World War II. Essa informação a gente já viu, já interpretamos ela agora há pouco. Então, who invented the superglue? Quem? Na alternativa A, quem inventou a supercola? E na alternativa B, ele estava tentando descobrir a supercola? Vamos dar uma olhada no nosso fragmento e a gente já retorna. Observem, pessoal, quem inventou a supercola? Dr. Harry Coover in 1942. Né? 1942, o Dr. Coover descobriu, ele inventou, por um equívoco, né? Was he trying to discover the superglue? He's trying to make clear plastic gun sights. Então, não, ele descobriu ao acaso porque estava tentando fazer as miras de um plástico mais claro, mais límpido. Né? Agora, eu quero que vocês observem o nosso fragmento e marquem a alternativa correta. Olhem lá. One particular formulation he came up didn't work well for gun sights, but he worked fantastically extremely quick bonding adhesive. Surprisingly, despite the commercial potential of such a product, Coover abandoned that formulation completely as it obviously wasn't suitable for his current project, being too sticky. Então aqui, né, ele estava buscando o trabalho dele com base nas miras e chegou ao ponto que ele transformou, que ele encontrou aquele adesivo extremamente rápido. Mas
de forma surpresa, ele abandonou esse projeto, porque porque a intenção dele era o plástico, não essa situação, porque era o projeto estava se tornando muito grudento. Então, de acordo com o texto, Curver saw the potential of superglue. Alternativa A, ele viu o potencial comercial da supercola. B, he abandoned that formulation of glue. Ele abandonou completamente o projeto da cola. C, his project was the superglue. O projeto inicial dele era a supercola. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, pessoal, observando o nosso fragmento, que já tivemos a informação no exercício anterior, mas no nosso texto, Curver mistake, o equívoco de Curver, was an extreme adhesive, foi um adesivo extremamente rápido. B, it was his first formula, foi a primeira fórmula, a primeira ideia que ele teve. E a letra C, his first project was to create a sticky glue. Então, o projeto inicial dele era criar uma cola resistente e rápida. Nosso fragmento está aqui, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, no nosso texto, o equívoco de Curver foi a transformação, a criação de um adesivo extremamente rápido. Né? What time is it? It's a quiz time. Então, no nosso quiz, pessoal, nós vamos verificar que Albert Einstein, verifique a alternativa correta. Number 1, Albert Einstein. Informações sobre ele. Sent a letter to Roosevelt about possibility of German atomic bomb. Enviou a Roosevelt uma carta sobre a possibilidade da bomba atômica pelos alemães. Discovered the superglue. Ou died in 1995 of a heart attack. Então, descobriu a supercola e morreu em 55 de um ataque cardíaco. 2. Harry Curver in 1942 was trying to do a get formula of relative, discovered the superglue by a mistake, discovered the superglue in 2011. Então, Harry Curver, lá em 42, estava tentando conseguir a fórmula da relatividade, descobriu a supercola através de um equívoco ou descobriu a supercola em 2011. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, no nosso quiz, Albert Einstein sent a letter to Roosevelt about the possibility of German atomic bomb. Então, ele encaminhou uma carta para o presidente da época dos Estados Unidos, na época de Segunda Guerra, dizendo que existia a possibilidade dos alemães terem uma bomba atômica, ou produzirem a bomba atômica. E Harry Curver, em 1942, discovered the superglue by a mistake. Então, ele descobriu a supercola por um equívoco. Estava planejando uma descoberta de uma coisa e acabou descobrindo outra, certo? Só a título de conhecimento de vocês, a foto tradicional do Einstein, de língua de fora, aconteceu o seguinte: ele estava indo receber um prêmio e no caminho encontrou um grupo de fotógrafos, né, que já estavam ali tirando fotos, os primeiros paparazzis do processo, e um deles pediu ao Einstein para que ele parasse e fizesse uma foto. E ele, de uma forma satírica, ele simplesmente ergueu as sobrancelhas, abriu os olhos e mostrou a língua. E ele achou que aquela foto não iria fazer sucesso. E hoje, toda vez que procuramos, que vamos nos informar sobre Albert Einstein, ela aparece. Para darmos uma pensada a respeito das descobertas, food for thought. Então vamos dar um alimento para o nosso pensamento. I've not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas Edison. Quem descobriu a lâmpada. Eu não criou a lâmpada, né? Perdão, a incandescente. Eu não falhei. Eu só encontrei 10.000 jeitos que não funcionam, certo? Pensem nisso e na nossa aula nós ampliamos, como sempre, o nosso vocabulário, o nosso repertório léxico, verificamos algumas descobertas e alguns estudos e o que eu digo para vocês? Muitas vezes as coisas acontecem a partir de um pequeno equívoco. Pensem nisso, estudem, verifiquem e se tiverem dúvidas, entrem em contato com os seus professores e see you!